A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Neste ano temos um recorde de candidatas à vice-presidência. Por lei, nos partidos, a candidatura de mulheres deve representar 30% do total. Para as eleições deste ano, pela primeira vez, essa porcentagem também está ligada à quantidade de dinheiro público recebido para as campanhas. Historicamente, as mulheres levantam a voz em busca de mais espaço. Para cada avanço, um contra-ataque conservador se impõe. O poder no Brasil ainda é masculino e branco, mas o voto ou a rejeição das eleitoras pode definir o resultado das urnas em outubro. Para conversarmos sobre esse tema, recebemos no programa de hoje a professora da Universidade Federal de Minas Gerais e ex-ministra Nilma Lino Gomes, a pesquisadora do Grupo de Estudos de Gênero e Política da Universidade de São Paulo, Beatriz Sanches, a pesquisadora e cientista política Larissa Peixoto, a jornalista e integrante do coletivo Vote Nelas, Adriana Mendes, e a jornalista Marcela Martins, aqui da Rede Minas. Antes de entrarmos no debate, vamos chamar o primeiro tema para a discussão. As conquistas de direitos e a participação das mulheres na política são frutos de reivindicações que atravessaram os séculos, mas ondas de avanços são acompanhadas de contra-ataques conservadores e marcam a história da luta das mulheres. Vamos acompanhar. Mulheres sempre foram uma ameaça à ordem conservadora centrada numa masculinidade dominante. Sinais de empoderamento ou qualquer outra manifestação que fugisse às regras de submissão foram violentamente combatidos ao longo da história. No século XVIII, a reivindicação de direitos relacionados à autonomia, liberdade, justiça e resistência à opressão tentam dialogar com as teses iluministas. Desde então, o sujeito universal masculino, branco e hétero, que depende da invenção de outros sujeitos inferiores e subalternos, é insistentemente confrontado. Tentando manter a ordem que insiste em inferiorizar as mulheres, as ondas conservadoras sempre acompanharam as lutas feministas. O movimento sufragistas, na virada do século XIX para o século XX, por exemplo, era visto como uma ameaça ao homem e à família. No Brasil, após anos de uma intensa campanha nacional, somente em 1932 as mulheres conquistaram o direito de votar e de serem eleitas em todo o território nacional. Mas a mão conservadora exigiu ressalvas. Apenas as mulheres casadas e com permissão do marido e as viúvas e solteiras que tivessem renda própria poderiam participar da arena pública. Depois de 2 anos de embates, em 1934, as restrições foram retiradas do decreto. Nos anos 1960, mulheres de diversas partes do mundo reivindicam para si a sua própria reinvenção, tentando abandonar a chamada mística do feminino. Fragilidade e submissão são colocadas em xeque. A sexualidade é valorizada e a própria ideia de feminino na cultura é questionada. Direitos das mulheres relacionados à contracepção e aborto, por exemplo, são colocados na pauta pública e reafirmam: o pessoal é político. Nos anos 1980 e 1990, emerge uma multiplicidade de feminismos e, junto deles, questionamentos relativos à associação direta entre sexo, gênero e sexualidade. No Brasil, vozes como as de Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento iniciam uma discussão sobre as implicações do entrecruzamento entre gênero, classe e raça para as sociedades. Neste início de século, nas ruas, nas escolas, nas universidades, nos palanques e nos gabinetes, mulheres, diversas, continuam erguendo suas vozes, retomando, amplificando e ressignificando os temas que atravessaram séculos. Mas as mudanças ainda são lentas e a onda conservadora parece ficar mais forte quanto mais alta essa voz feminina e feminista se coloca.
Over the next months and years, we will be called upon to intensify our demands for social justice, to become more militant in our defense of vulnerable populations. Those who still defend the supremacy of white male heteropatriarchy had better watch out. Bom, a gente tem, então, esse histórico, né, em que a mulher foi colocada em segundo plano, né, e tem sido difícil essa luta das mulheres para ocupar e dividir os espaços de maneira igual com os homens, né? O que vocês acham que é mais difícil nesse momento? Quer dizer, convencer as mulheres a entender, porque muitas carregam essa cultura que foi imposta desde criança, né? Como é que deve se fazer para que as mulheres, que são maioria, por exemplo, no Brasil, tome a atitude de votar em mulheres? Né? Quem quer começar a falar nisso? Quem sabe o Vote Nelas, Adriana? O Vote Nelas até surgiu por isso, né? A gente percebeu que na bancada, né, no Congresso, nas Assembleias Legislativas, a maioria é de homens brancos. E a realidade brasileira é completamente diferente, né? 52% da população é feminina, 57% de negros, e não tem isso no Congresso. Então, nós vamos encontrar essas candidatas. E já foi difícil encontrar, porque assim, a maioria das mulheres, desde pequena, aprende que política não é lugar de mulher, né? Menina começa a falar alguma coisa, não, isso não é para menina, isso é coisa de menino. A maioria, eu não passei por isso, mas a gente vê ainda, em 2018, pessoas falando isso é brinquedo de menino, isso é brinquedo de menina. Então, primeiro, as mulheres precisam se sentir representadas, né? Então, quem vai me representar? Como é que um monte de homem vai votar numa lei, naquela PEC 181, né, que criminaliza o aborto até em caso de estupro? E foi daí que nasceu essa vontade. A gente precisa mudar isso, porque mesmo que seja uma mulher de direita, ela vai ter uma sensibilidade feminina, tanto que o movimento Vote Nelas, ele é suprapartidário, porque existem mulheres também mais conservadoras no Brasil, né? E agora, como fazer as mulheres votarem em mulher? Mostrar isso, que uma mulher vai poder representar melhor a mulher e os anseios e as políticas públicas, né, para mulheres. Vocês concordam? Eu acho que em relação a essa importância da participação política das mulheres e o fato das mulheres não votarem em outras mulheres, primeiro a gente tem que entender que o machismo é uma opressão estrutural. Então, as mulheres muitas vezes acabam reproduzindo isso de alguma forma, porque, como você disse, elas foram criadas, tanto mulheres quanto homens, desde pequenos, a entender que o espaço público não é um espaço que deve ser ocupado por mulheres. Agora, a importância da gente ter mulheres, independentemente de ideologia partidária, etc., o que aconteceu com o projeto de lei Maria da Penha. Foi uma articulação da bancada feminina do Congresso, de mulheres de partidos de direita, de centro e de esquerda, que, junto com o movimento feminista, conseguiram aprovar esse projeto de lei, que, lógico, tem problemas na efetivação da lei e tudo mais, mas que foi um avanço para o combate à violência contra as mulheres. Então, esse é um exemplo da importância da gente ter mulheres na política, né? Eu acho também que, concordando com vocês, essa estrutura, para entender essa situação das mulheres, como muitas vezes se pergunta, por que mulheres não votam em mulheres, não tem como não passar por uma discussão sobre essa estrutura que a gente tem na sociedade brasileira, né? Como ali no VT, que a gente viu no vídeo, a Angela Davis falava, né? É um heteropatriarcado branco, eu diria capitalista também, né? Então essa é a estrutura da sociedade que nós mulheres fomos criadas, essa é a cultura que se tem e que de alguma forma interfere na formação de homens e mulheres. Além disso, a gente tem uma sociedade, essa estrutura que eu chamo a atenção, ela tem um peso na distribuição desigual de acesso à informação, de acesso à educação, de acesso a uma série de recursos e possibilidades. E tudo isso interfere depois numa conscientização, né, maior, digamos assim, feminina e feminista, vamos dizer assim. E que ultrapassa uma ideia de que o feminismo é alguma coisa que só um determinado grupo de mulheres devam participar dele, né?
Entender também que se nós temos hoje avanços nas lutas que construímos, inclusive políticas públicas para mulheres que tivemos até 2016, que estão sendo extremamente atacadas nesse momento de golpe parlamentar, de governo ilegítimo, né? Se nós tivemos tudo isso, é porque as mulheres foram tomando consciência dos seus direitos e a luta feminista teve uma participação muito grande para defender direitos de todas as mulheres, independentemente de ser de direita ou de esquerda. Mas tem também a questão racial, né? Quer dizer, as mulheres negras ainda têm um problema maior ainda de se firmar, né, por uma questão de preconceito. E olha, isso é muito interessante, porque quando nós pensamos lá em 32, quando nós falamos do direito das mulheres ao voto, há que se perguntar naquele momento, onde estavam as mulheres negras? Onde estavam as mulheres indígenas e as mulheres do campo? Então, para nós, mulheres negras e um outro grupo de mulheres que sofrem ainda mais uma série de discriminações, os próprios direitos que nós mulheres conquistamos, eles também chegam mais tarde, né? Então, isso também eu acho que a gente tem que considerar nesse momento. Eu acho, assim, o VT, obviamente, ele tem que ser rápido, então ele pula de 32 para 70. Tem todo um período aí em que a mulher pode votar, pode ser votada. Nós tivemos períodos de ditaduras, 2 ditaduras aí no meio, em que ninguém votava, mas nos períodos em que a gente votava, mesmo assim, a mulher era considerada menos importante para o processo eleitoral. Então, se a gente olhar nas nossas leis eleitorais dessa época, no processo de criar o voto obrigatório, por exemplo, as mulheres não eram obrigadas a votar. Homens eram, mulheres não eram. Então, depois eram só as mulheres que eram funcionárias públicas. Então, esse processo de inclusão, ele vem muito lentamente. Não, e se pensar que na Suíça, por exemplo, o direito ao voto foi em 70 e pouco. Foi nessa época. Mas é porque a cultura política da Suíça, a gente quando avalia esse tipo de coisa, a gente tem que considerar a cultura política do país. Por exemplo, a Suécia não fala de lei de violência doméstica, enquanto nós falamos. São debates diferentes porque são culturas diferentes. Lá ninguém bate mulher, né? Bate muito, na verdade. Existe violência doméstica na Suécia. O negócio é que lá o debate é feito de uma forma que não se pode falar de violência doméstica. Então, não se pode argumentar sobre uma lei. Porque lá não se fala de feminismo, se fala de igualdade de gênero. Então, na hora que você fala de violência doméstica, existe um opressor, existe uma vítima. E aí existe briga. E lá não pode ter briga, lá é feio brigar. Aqui a gente briga, aqui tem violência doméstica, então vai ter um grupo de mulheres que vai se organizar e vai brigar e vai procurar aliados e vai criar legislação. Essa legislação é falha, ela tem problemas, especialmente na implementação, mas ela existe. Agora, um outro fator que não é só cultural e estrutural desse sistema patriarcal que a gente tem, é o nosso sistema eleitoral. Não tem como você votar em quem você não vê. O nosso sistema eleitoral é feito de uma forma que as mulheres e pessoas mais pobres e pessoas negras não são vistas. A gente está falando sobretudo de uma disputa de narrativas, né? Não basta que existam mulheres candidatas para as mulheres se organizarem e votarem. Elas precisam ser vistas, elas precisam falar. E o que a gente presencia, né, na mídia o tempo inteiro é que os espaços não são das mulheres. Então, mesmo que haja mulheres candidatas, os partidos dão tempo de propaganda na TV para homens. As entrevistas dos veículos todos costumam ser centradas nos homens. Então, assim, uma mulher eleitora em casa, que às vezes não está envolvida no movimento feminista, a lógica dela é correta, eu vou votar em quem eu acho competente. Ela só assiste homem falando, ela acha que só tem homens competentes. A lógica dela não está errada. A questão é que a gente não está dando espaço para essas mulheres falarem também. Então, acho que essa questão dos discursos tem que ser... Tem uma questão aí que eu queria até que a Adriana comentasse, que esses 30% que foi dado por lei dos recursos para a campanha para as mulheres. Ou seja, o governo federal está bancando a campanha deste ano, né, e os partidos têm que reservar 30% desse dinheiro para entregar para as candidatas. Eles estão fazendo isso? Então, não corretamente, né? Por exemplo, vocês perceberam tanto de vice? Nunca teve tanta vice, né? Mulheres vice. Sim. Porque aí vai para o majoritário. O dinheiro não vai para as... Usa na campanha do majoritário. Outra coisa que acontece é o desvio, né? Não vou lembrar agora, mas vi uma matéria essa semana de uma garota de 20 anos que era candidata a deputada estadual e a mãe dela federal.
Foram entrevistar a garota, ela não sabia o que uma deputada estadual fazia. Foram ver o pai dela, é um político e candidato a federal. Então, assim, a dedução é que o dinheiro das duas estava indo para a campanha dele. Então, a gente se preocupa, todas as candidatas que nós stalkeamos, a gente depois fez uma entrevista, são candidatas mesmo, porque a gente vai apoiar a candidata laranja, não, né? E assim, é um risco, sim, por isso que existe gente que é contra a cota para mulheres, porque pode haver esse desvio num país desse tamanho, né? Numa eleição nacional. Mas eu acho que é um avanço. Sim, eu, particularmente, acho um avanço enorme. E tem que ter mais fiscalização, até parte da sociedade civil, essa fiscalização, né? O Vote Nelas é um dos movimentos que está acontecendo para esclarecer o eleitor mesmo, isso que a Marcela falou. Cadê essas candidatas? Onde elas estão? Elas existem, só que elas têm pouco dinheiro para a campanha, têm pouca infraestrutura e a gente quer dar essa visibilidade, que existem muitas candidatas boas e de vários partidos. Falando um pouco sobre a lei de cotas, que eu acho que é importante que a gente discuta, ela existe desde 1995 no Brasil, estabelecendo que 30% das candidaturas devem ser de mulheres, só que o que aconteceu com o passar do tempo, esse percentual de 30% foi atingido nas últimas eleições, tanto em 2014 como agora, mas esse percentual de candidaturas não se converte no mesmo percentual de mulheres eleitas. Hoje a gente tem no Congresso uma porcentagem de 10% de mulheres, considerando que as mulheres representam metade da população, tem uma subrepresentação muito séria, muito grave no Brasil. Então, o que a gente precisa discutir? Por que esse percentual de candidaturas não se converte no mesmo percentual de mulheres eleitas? Isso tem a ver com todas essas barreiras que a gente está discutindo, de recursos materiais, de machismo institucional dos partidos, que não destinam recursos para as mulheres dentro dos partidos, e os próprios estereótipos de gênero, de masculinidade, feminilidade, o racismo também como uma opressão estrutural. Você acha que há até uma reação dentro do Congresso dos homens? Acho que tem, né? Tem. Para cima das mulheres, né? Existe. Inclusive, tem um projeto de lei que está em tramitação há algum tempo no Congresso que pretende reservar cadeiras para as mulheres dentro do parlamento, e não apenas reserva de candidaturas. E esse projeto tem uma resistência muito grande, principalmente por parte de parlamentares homens. Eu queria só apontar duas coisas. Florestan, você falou que o governo federal está bancando, na verdade tem as doações individuais, que é uma coisa extremamente desigual no Brasil, porque o teto é percentual ao salário da pessoa que está investindo, vamos falar, né? Então, o 10% do meu salário e o 10% de um bilionário é muito de um banqueiro, que a gente não fala os nomes, é muito diferente. Então, essa criação dessa desigualdade, ela afeta as mulheres grandemente, porque as mulheres têm menos patrimônio e elas têm menos capacidade de doar para a campanha. E a questão dos 30% da cota, a gente atingiu nas duas últimas campanhas, mas não por partido. A gente atingiu no total, mas de acordo com a lei, ela tem que ser... Cada partido tem que atingir 30%. E não tem punição para o partido, né? Não tem punição. Teoricamente tem, né? Teoricamente deveria ter. No começo não tinha. Tem que mexer no bolso, eu acho. Além do que... sem dúvida. E além do que, quando foi criada a lei de cotas, foi modificada a quantidade de candidaturas que cada partido ou coligação podia ter. Então, se um partido tinha 100 candidatos... podia fazer o que quisesse, podia ser a quantidade de homens e mulheres que quisesse. Aí a lei de cotas veio e teria que ser 30 mulheres e 70 homens. Aí a lei de cotas colocou ali também que, não, mas nós vamos fazer o seguinte, vai ser 150 candidatos. Então, se você tem 100 vagas, você pode ter 150 candidatos. E aí acaba que a quantidade de mulheres fica 50 e aí você continua com aqueles 100 intocados. Então, na verdade, a lei de cotas... apagou mais ainda, porque ela criou, eu acho que a gente precisa de ter uma lei de cotas, eu acho que a lei de cotas não é um mal necessário, não é um atalho, ela é uma necessidade, ela é como a democracia cresce, mas a nossa é feita de uma forma que ela apaga mais ainda agora as mulheres. Eu vou jogar uma questão aqui, talvez a ex-ministra possa responder, que eu acho que tem a ver também com a educação das crianças, quer dizer, desde pequeno, né, nas escolas, não se... prepara as crianças para mudar essa cultura machista, né? Você acha que essa é uma questão fundamental para a gente ter a igualdade?
Eu acho que sim, e aí eu iria desde a educação básica até o ensino superior. E eu iria até a pós-graduação, não ia só até a graduação não. Por quê? Porque eu acho que uma mudança a educação, ela faz parte de mudanças de cultura política também, né? Então, a discussão sobre a questão de gênero, aqui especificamente lugares de mulher na política, a questão das candidaturas, etc., ela é uma discussão que ainda falta na sociedade brasileira, e aí eu penso na educação como um todo. Na educação básica, eu acho que ela tem um caráter muito importante, porque os currículos, né, fazem parte de formação de subjetividades. E nós precisamos de formar subjetividades que elas sejam subjetividades que lutem por justiça social. Então, essa discussão, sim, faz parte. Agora, quando você chega na escola, você tem que pensar também na formação das professoras e dos professores. Por isso, a universidade está implicada, porque estão implicadas as licenciaturas, estão implicados os cursos de pedagogia e os outros de outras áreas também. Agora, como mexer nessa estrutura curricular que nós temos, que é extremamente rígida e que também o currículo reflete as mesmas estruturas machistas, patriarcais, LGBTfóbicas, racistas que nós temos. Fica parecendo que é uma coisa meio maniqueísta, mas não é. É porque quando nós pensamos que a estrutura da sociedade ela é composta por essas camadas tão grandes de desigualdades e discriminações, todas as outras instituições, não é isso, que fazem parte dessa sociedade, dessa estrutura, elas refletem isso. Por isso que quando a gente falava aqui sobre a questão das cotas, né, para as mulheres, e nós temos experiências também de cota para os negros e negras, e a turbulência que foi até elas serem implementadas no Brasil, pelo menos no ensino superior e nos concursos públicos, eu diria que o Brasil ele está vivendo uma situação, talvez um momento dos mais complexos que nós já vivemos na nossa história, que é retrocessos enormes que nós vivemos, né, na conquista dos direitos nesses últimos 2 anos, ao mesmo tempo uma construção de uma resistência e de focos de reação, como por exemplo a questão dos recursos, né, do fundo partidário, etc., a discussão à tona das mulheres na política, porque são tempos de ações afirmativas, né? E ações afirmativas significa luta por direitos. Então, as cotas para as mulheres, com todas as imperfeições que nós temos de 95 para cá, mas elas são ações afirmativas e conquistas por direitos. E elas vão chegar na educação básica, essa conquista. Já começa a chegar. Agora, o que elas precisam ser sistematizadas e organizadas, do ponto de vista, inclusive, curricular e de formação, para que a gente consiga formar essas outras subjetividades de homens e mulheres, não somente de mulheres. Né? Pois é, eu até queria perguntar para você, Lino, para as outras também, sobre esses remédios mais imediatos, né? Porque a gente está falando aqui de uma estrutura patriarcal, então a gente sabe que essa mudança é lenta porque ela é estrutural e ela é necessária e tem que ser urgente, ser feita o tempo inteiro, mas é uma mudança mais lenta a gente conseguir, enfim, discutir pautas feministas com profundidade e tudo mais. E eu vejo as cotas como uma questão que foi colocada como uma emergência ali para tentar solucionar essa falta de representatividade de uma forma mais imediata, para a gente não ter que esperar 200 anos para conseguir eleger mulheres, né? Uhum. A gente tem outras ações nesse sentido ou a gente está ficando só nas cotas por enquanto? Eu diria que não, sabe por quê? Porque eu penso que as cotas, elas já fazem parte dessa reação. Então, essa reação, as cotas, quando elas chegam, e aí pensando também na política de cotas para a população negra, que eu participei muito de perto, quando elas chegam dentro de um conjunto, de um processo de atuações. Então, por exemplo, as denúncias sobre as lacunas da nossa presença feminina no campo da política, nas candidaturas, a denúncia, ela faz parte de um processo e ela educa e reeduca a sociedade, entendeu? Então, só o fato de nós denunciarmos, o fato de nós divulgarmos, por exemplo, como tardiamente no Brasil o processo de direito das mulheres foi se construindo e como que constitucionalmente nós fomos alcançando esses espaços. O fato de nós denunciarmos que mesmo com essas conquistas, lacunas em relação à raça, lacunas em relação à questão financeira, à distribuição geográfica de mulheres também estavam presentes, aperfeiçoa e reeduca essa luta, entendeu? Uhum. Mas o que eu acho que os movimentos sociais chegam sempre à conclusão é de que só esse tipo de processos reeducativos, de negociação, etc., eles não são suficientes para desconstruir e superar desigualdades históricas e estruturas históricas das desigualdades. Por isso as cotas vêm, porque elas vêm assim, olha, então aqui nós vamos pressionar o jurídico, o Estado, não é isso? Os partidos, a institucionalidade, que tem que se, por lei,
separar X% para que esse grupo que está excluído e que a gente já vem construindo toda essa discussão tenha direitos e visibilidade. Então não é só ter visibilidade, é ter direitos. Na medida que você consegue que as cotas sejam implementadas, depois você tem uma outra luta, que é do aperfeiçoamento da política de cotas e superar as fraudes que vão acontecendo também para burlar essa política. Então, eu acho que ela não é só esse caráter emergencial, ela faz parte de um processo, ela é emergencial na hora que ela entra, mas o que ela desencadeia é um processo que eu acho que ele tende a ser mais profundo de mudança na cultura. No caso das cotas para as políticas, para as mulheres na política, eu acredito que deveriam ter outras medidas acompanhadas com a implementação da cota. Uma delas é uma medida que foi adotada em outros países que adotaram políticas de cotas, como na Argentina e na Costa Rica, em que a cota veio acompanhada de um sistema eleitoral de lista fechada com alternância de gênero, que é uma reivindicação histórica do movimento feminista. Então, o partido lança essa lista com um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. E isso garante que tenha mais mulheres na política. No Brasil, a gente tem um sistema eleitoral de lista aberta. Então, os candidatos, eles concorrem individualmente, não dentro de uma lista do partido. Então, isso dificulta que a lei seja implementada e tenha um resultado desejado que a gente gostaria, né? Ou seja, elas nunca podem vir sozinhas, né? Elas têm que vir e elas desencadeiam uma série de outras medidas e ações. Mexer no sistema institucional sempre demanda criar outras medidas. Então, quando você cria cotas, ainda coloca mais vagas e sem pensar no resto do modelo, ele vai aninhar e vai entrar em velhos hábitos, como fraudar as cotas. Acaba diluindo tudo, né? Bom, o Voz Ativa vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. De volta com Voz Ativa, conversando sobre a representatividade das mulheres na política. As mulheres representam mais de 50% do eleitorado brasileiro. Apesar disso, apenas 10% das vagas na Câmara Federal são ocupadas por deputadas. Essa quantidade é ainda mais reduzida se contarmos somente as mulheres negras e indígenas. Vamos ver os números. O resultado das últimas eleições municipais ainda reflete fortemente as desigualdades de gênero e de raça no Brasil. Entre as pessoas que assumiram as prefeituras em 2017, pouco mais de 3% são mulheres negras, e a quantidade de mulheres indígenas não chega a 1%. Nas câmaras municipais de todo o país, de 57.419 parlamentares eleitos, só 2.871 foram mulheres autodeclaradas negras e apenas 28 são indígenas. Para os cargos do Legislativo Federal, a proporção se repete. Em 2014, 39,7% das candidaturas para a Câmara Federal eram de pessoas negras, e o número total de eleitos foi de 20,1%. Para 2018, a quantidade de candidaturas de pessoas autodeclaradas não brancas subiu para quase metade do total, 46,7%. A distribuição entre os partidos, no entanto, é ainda desigual e acrescenta a variável da classe social. Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, partidos com maioria na Câmara e maior acesso à verba do fundo partidário lançam menos pessoas negras e indígenas aos cargos eletivos. Bom, essa questão a gente estava falando no bloco anterior, né? Estamos retomando agora, e eu queria trazer a questão depois de eleita, né? Quer dizer, uma mulher foi eleita, chega num congresso que só tem homem, qual o grande desafio delas nesse momento? Elas acabam aceitando a ser minoria e a imposição machista, ou elas vão para a luta, elas tentam avançar, encontram condições para isso? Acho que o primeiro desafio é ser reeleita, como é para todo mundo, mas para uma mulher é a primeira coisa que ela tem que pensar, que
para uma mulher o risco dela não ser reeleita é muito maior. Então ela tem que preocupar não só com a agenda que interessa a ela, que pode ser feminista ou não, pode ser voltada para mulheres ou não, mas se ela vai ser reeleita com essa agenda. Então ela tem que buscar aliados. Quando você é uma minoria, você tem que olhar para os homens e buscar aliados ali. E é um negócio meio difícil, é bem complexo. E você tem que pensar na sua agenda e se ela não vai desagradar o seu eleitorado. As teorias da representação fazem uma diferença entre aquilo que a gente chama de representação descritiva e aquilo que a gente chama de representação substantiva. A representação descritiva diz respeito à quantidade de mulheres nos parlamentos. Então, se a população é composta por metade de mulheres, era de se esperar que metade do parlamento fosse composto por mulheres. Assim, com outras populações, como pessoas LGBTs, negros e etc. Agora, a representação substantiva diz respeito ao conteúdo dessa representação. O que as pessoas fazem depois de eleitas para o interesse daquelas pessoas que as elegeram. Então, na bancada feminina do Congresso Nacional, por exemplo, como eu citei no primeiro bloco, foi muito importante para a formulação e aprovação de projetos de lei sobre igualdade de gênero. O projeto de lei Maria da Penha é um exemplo, o próprio projeto de lei de reserva de candidaturas foi fruto da articulação da bancada feminina, que mostra que as mulheres, independentemente do partido político, se uniram para dar prosseguimento a essas pautas. No entanto, essa representação substantiva ela também tem limites. Por exemplo, quando a gente discute legalização do aborto, que é um tema muito importante e caro para os movimentos feministas, nem todas as mulheres são a favor da legalização do aborto. E isso acaba pesando mais a ideologia partidária do que o gênero. Então, homens de partidos de esquerda acabam apoiando projetos nesse sentido e mulheres de partidos de direita não. Então, a representação substantiva, ou seja, o que essas mulheres fazem depois de eleitas, encontra algumas barreiras, alguns limites. Eu acho que também sobre qualquer espaço de poder, né? A mulher que alcança um cargo de poder, ela está sempre sujeita a um ataque muito violento que é baseado no machismo mesmo. Então, quando ela está no cargo de poder, ela pode errar muito menos do que um homem. Ela não pode se comportar de maneira agressiva, mas que na verdade é como os homens se comportam. Ela não pode ser frouxa, que na verdade é como outros homens se comportam. Então, todo comportamento da mulher num espaço de poder, ele é visto de um ponto negativo, sendo que muitas vezes ele é semelhante ao comportamento de outros homens que são vistos como personalidade. Você não acha que tem também um pouco da falta de exercer essa função? Quer dizer, ela foi tolhida e de repente tem que enfrentar uma situação que ela não estava acostumada. Eu acho que na verdade muitas vezes ela tem competência para fazer aquilo. Não, competência sim. Eu digo assim, da maneira como é exercido o poder, ela sempre ficou à parte, né? As mulheres normalmente ficaram à parte disso. Então, quando elas chegam, elas têm que aprender a exercer esse poder também, que é uma coisa que ela não teve no aprendizado que ela estava falando. Mas elas chegam a serem deputadas federais, elas provavelmente já foram vereadoras, já foram prefeitas, já foram deputada estadual. Então, elas já tiveram esse treinamento prévio. Quando ela chega a deputada federal, supondo um primeiro mandato, ela está na mesma base que um primeiro mandato de um homem. Então, o conhecimento de como funciona a casa, ela vai estar na mesma base. Não, mas ela estava falando de cargo de poder. Assim, eu acho assim, que ela aprende, exatamente, como uma novata, ela aprende do mesmo jeito que um novato homem. Eu não acho que isso seja um problema. Mas eu acho que é vendido uma ilusão. Eu até li um artigo muito interessante que falava da história do teto de vidro e do chão de vidro. Então, assim, quando uma mulher entra num cargo de poder, falam com ela que o céu é o limite. Só que não é o céu que é o limite, tem um teto de vidro ali, porque ela tem uma série de questões relacionadas à maternidade, a tarefas domésticas que ainda caem sobre ela, a comportamento, a ter que se apresentar fisicamente muito mais arrumada do que um homem em toda reunião. Isso é um desgaste de tempo, de dinheiro. Maquiagem. Um exemplo disso é o fato de o Congresso não ter banheiro feminino até pouco tempo atrás. O Senado não tinha banheiro feminino. Em 2013, e foi desenhado nos anos 50 por um comunista, que em momento algum pensou que ia ter senadoras que iam precisar de ir ao banheiro durante votação, durante o plenário. Mas uma coisa, por exemplo, nem é só o comportamento, não é só como ela se veste. A gente pensa a questão dos direitos reprodutivos, toda a legislação de legalização do aborto, desde a Constituinte, o primeiro autor é um homem. As mulheres no Congresso não conseguem falar sobre isso sem serem execradas. Então tem até uma legislação que foi em coautoria, mas o primeiro autor era o homem, e atualmente a legislação que tem é do Jean Willis,
Então, mulheres não, mesmo as de esquerda que acreditam nisso, que acham necessário e importante, elas não conseguem pautar, porque senão elas não conseguem fazer mais nada. Então, eu acho que também um dos maiores desafios que as mulheres têm quando enfrentam os lugares de poder, nós mulheres temos, é vencer a misoginia. E eu acho que isso vem em primeiro lugar na forma como os homens tratam, na forma como as legislações são construídas, na forma como os discursos dessas mulheres são ouvidos ou não são ouvidos, como as pautas delas são. A misoginia, ela é alguma coisa incrível. E vivendo com a presidenta Dilma, durante o mandato da presidenta Dilma, era visível isso nos comentários, né, nas redes sociais, no tratamento, como o tratamento misógino à nossa presidenta acontecia, isso com ela que estava no cargo maior e com todas as outras mulheres nesse espaço. Então a gente tem que vencer essa misoginia, explicitá-la muitas vezes, porque ela fica escondida por trás de você não tem tempo, por causa de não tem experiência, etc. No fundo, o que tem ali é uma aversão a nós mulheres e principalmente uma aversão a que as mulheres, nós mulheres, estejamos em lugares de poder e decisão. Aliás, eu queria até falar sobre essa questão da presidenta Dilma, que a saída dela da presidência se deu de uma maneira muito tortuosa, por caminhos tortuosos, né? Porque não havia um crime de responsabilidade. Na realidade, houve um movimento extremamente conservador, né? E na votação no Congresso, tudo isso que você falou apareceu nos votos dos deputados, homens, né? E às vezes até algumas mulheres. Fato que não ocorreu quando, por exemplo, afastaram o ex-presidente Collor de Mello. Ele foi afastado, mas não teve esse festival de agressões. Né? Você acha que isso tem a ver também com o fato de ser uma presidenta? Com certeza tem a ver com o fato de ser uma presidenta. Eu acho que, para além das questões políticas e ideológicas, essa ala extremamente conservadora, machista, sexista no Brasil não admitiu a presença de uma mulher presidenta do país, dessa grande nação que é o Brasil. Principalmente uma mulher com a trajetória que a nossa presidenta Dilma tem, né? Uma trajetória de luta contra a ditadura, né? Uma trajetória de luta por direitos. Então, é uma mulher que a ida dela, a gente sabe que do ponto de vista do imaginário social e político, a ida da presidenta Dilma, ela ter ganho as eleições e com 54 milhões de votos, uma eleição muito... Uma reeleição, né? Uma reeleição muito dura, não é isso? O processo todo como foi. Isso estimulou, sim, mulheres, não é isso? A se pensar também no nosso direito de estarmos nesses lugares, né? Então, isso tem um efeito, isso desencadeia um efeito. Assim como eu acho que a própria forma truculenta como o impeachment, que é golpe na minha leitura, um golpe parlamentar, como ele aconteceu, também tinha endereçamentos de falar, olha, mulheres, não pensem que vocês podem tanto, porque não dá. O que você acha? Essa ideia do tchau, você tá meio caladinha, né? aí. Falavam, né? E que não conseguiu, na minha opinião. Eu estava aqui pensando na Marielle, né? Na Marielle Franco, porque a gente estava conversando aqui no intervalo, porque ela representava assim, uma minoria absoluta, né? Mulher periférica, negra, e tinha muita voz e crescendo muito. O que fizeram com ela? Executaram. Tipo, para mostrar, isso não é o lugar, sai daí, você não conseguiu ter o curso superior graças às cotas. Graças às cotas, e tinha uma, assim, ela cada vez mais pessoas, e assim, depois da execução dela, ela ficou mais forte. Eu ouvi de pessoas assim, nossa, essa mulher morreu e eu só fiquei sabendo da existência dela depois da morte. Eu nunca ouvi falar. Pessoas no estrangeiro me perguntaram dela já. Teve uma repercussão muito grande, né? Eu acho que o movimento negro, feminista negro, cresceu muito. Tem muito mais mulheres negras agora candidatas. Teve um efeito Marielle, né? Que o pessoal tem falado. Efeito Marielle. Como é que você faz para indicar, para quem entra no grupo Vote Nelas, os nomes de candidatos? Como é que vocês fazem a seleção de nomes para você? Bom, tem o que não pode ser. Tipo, mulher que apoia Jair Bolsonaro não entra, porque uma mulher que apoia o Bolsonaro é pior do que um homem machista, né? No nosso coletivo, que é um coletivo horizontal, não tem hierarquia e é tudo no consenso, não é nem votação, é convencer a outra, até no convencimento de qual vai ser a candidata. E precisa ter pautas, né, voltadas para política pública
e suprapartidário, vários partidos. Então, às vezes a gente encontra, nossa, mas essa pessoa desse partido, vamos pesquisar melhor. Mas se encontra, ela tem pautas realmente. E aí a gente fala assim, interessante seria encontrar uma mulher negra de direita. Será que a gente consegue? Não conseguimos. Ainda não conseguiu? Não, isso foi impossível, porque a gente quer mostrar que tem de tudo no Brasil. Isso mas tem, gente, tem. Olha, tem. Pode ser, mas não candidato. Tem bastante, inclusive candidato a vice. Né? Né, o Ciro Gomes tem uma vice que é mais à direita do que à esquerda, certo? Mas não é negra, eu estou falando uma candidata negra de direita. Mas as vices, eu olho com muita crítica os candidatos com vices mulheres, porque olha como eu prezo a igualdade de gênero, eu tenho uma mulher vice. E você chegou em algum momento a pensar que talvez ela vá ser uma melhor presidenta que você e saiu por lá. E nós temos um histórico de vices, né, na presidência. Nós temos um histórico muito grande de vice na presidência. Então, tanta mulher vice na presidência, de repente, pode ser se tornar presidente. Mas será que vão fazer isso para colocar uma mulher? Não, eu acho que esse grande número de vices tem total relação com essa nova legislação eleitoral de 30% dos recursos. Porque quando você põe recursos numa candidatura majoritária em que o cabeça de chapa é um homem, é como se você estivesse destinando recursos para uma candidatura feminina. Só que, na verdade, é uma forma de é uma deputação da lei. E exatamente, você tem uma questão muito problemática, que é o seguinte, a gente tem mulheres vices, isso é ótimo que tenhamos mulheres vices, mas essas mulheres são mulheres que têm muitas vezes, será que elas são mulheres com históricos de luta política? Porque quando você vai no chão de fábrica da luta política, nos movimentos sociais, mulheres do campo, mulheres periféricas, elas estão na linha de frente. Em vários movimentos sociais. Elas se organizam, as mulheres são atuantes politicamente, mas dentro do partido, elas conseguem chegar no cargo de candidatas? Então, não é só colocar uma mulher vice. A mulher vice tem que ser uma mulher com histórico de luta política. Vamos ver nos proporcionais o que vocês fizeram. E tem que ver a distribuição financeira. Então, se eles deturparam a lei e deram dinheiro dos 30% para a candidatura majoritária... Não levou a lei a sério, não vale a pena. Aquele partido fez uma coisa que é errada para poder enfraquecer a candidatura de mulheres. Basicamente é isso, ele enfraqueceu a candidatura de mulheres, tirou dinheiro de mulher. Né? É complexo, porque ao mesmo tempo que isso que você fala, né? Assim, é óbvio que são fissuras que estão acontecendo nesse grande mundo patriarcal, não é isso? De admitirem a possibilidade de mulheres vice-presidentes e tal, porque esse mundo patriarcal ele não admite a ideia da mulher presidenta, que é o que nós vivemos aqui, né? Mas quando se admite burlando também, não é isso? Então, você tem que analisar por muitos lados assim, e que efeitos isso terá. Tem efeitos políticos diretos na questão da candidatura, que a gente sabe. Agora, quais são os efeitos mais amplos do ponto de vista do imaginário cultural, do imaginário social, do imaginário político, né? Ou seja, nós queremos que tenham mais mulheres, sim, e de preferência mulheres progressistas. Mas você acha que as mulheres, vocês acham que as mulheres não conseguiremos estão sempre que isso entrar na política, sinceramente, hoje? Porque eu me lembro que quando o Gil saiu candidato a vereador, eu perguntei para ele, falei, Gil, você que é um baita músico, um compositor de primeira e tal, com sucesso, por que você vai entrar na política para ser vereador e tal, não sei o quê? Ele falou, para fazer a diferença, Florestan. Porque não adianta a gente ficar reclamando, a gente tem que ir lá e batalhar pelo aquilo que a gente entende que é importante para o país. Então, se todo mundo pensar dessa maneira, vão ficar na mão dos mesmos. Você acha que as mulheres têm essa consciência hoje? A prova de que as mulheres estão interessadas na política é o fato de que o número de mulheres filiadas a partidos políticos só tem aumentado nos últimos anos. E em movimentos sociais. A Clara Araújo, que é uma pesquisadora no Rio de Janeiro, tem um artigo em que ela fala. Ela fez uma pesquisa no Brasil e no Rio de Janeiro e ela demonstra com isso a diferença dos objetivos de homens e mulheres na política. Homens veem a política como um fim. Eles entram na política para ser políticos. Mulheres entram na política como um meio para um fim. Eu tenho esse objetivo porque eu participo de um movimento social, eu vi esse problema, eu sou mãe, tenho filhos, vão para a escola pública. Então agora eu vou entrar para a política porque eu quero resolver um problema. E eu vejo a política como uma possível solução. Então ela viu essa diferença nos objetivos, que é um negócio extremamente importante. As mulheres querem fazer diferença, mas quando elas entram nos partidos, elas não conseguem ser candidatas e quando conseguem,
não tem nenhum apoio, não tem nenhum financiamento. E você tem em algum nível falta de interesse por isso, porque é muito dolorido passar por esse processo muitas vezes, até a Nilma, como uma pessoa que ocupou um cargo de poder, eu queria até que você falasse um pouquinho dessa experiência psicológica mesmo, porque estar sujeita a todo esse contexto de estar no poder, ser mulher, a gente percebe, a gente estava falando aqui da ex-presidenta Dilma, o tipo de crítica que era direcionada a ela são críticas machistas, mal amada, né? Incompetente. Então, assim, não é que falta interesse em fazer política, mas talvez mais delicado, né? Mas talvez enfrentar um processo de se colocar como candidata é destruir, de alguma forma, seu equilíbrio pessoal. E esse preço é muito alto. E só se cobra das mulheres, não se cobra dos homens. Então, não é que falta interesse, mas falta jeitos de fazer isso ser menos pesado, talvez. Eu fico pensando aqui também o seguinte, que nós vivemos um sistema capitalista, tá certo? E então, você falou dos recursos, as empresas e bancos sempre financiaram as campanhas. Esse ano está um pouco mais complicado, porque você tem que declarar, tem que saber quem que está dando dinheiro para quem, não sei se isso vai ser obedecido, mas de qualquer maneira, as mulheres de direita, elas são bem representadas hoje também na política? Você acha que elas ocupam mais espaço do que as progressistas? Como é que está essa divisão? Eu acho que ocupa mais espaço. A de direita não? Está igual? Não, quando você olha a porcentagem, a gente olha... É muito difícil dividir os partidos ideologicamente no Brasil, né? Isso é uma coisa que na ciência política a gente debate assim, longamente. Você vai olhar qualquer artigo, tem um pé de página desse tamanho explicando como que foi feita a divisão. Mas assim, os de centro sempre vão ter mais pessoas, ponto final, mas acaba que para a direita e para a esquerda, o que a gente consegue definir claramente, fica uma porcentagem relativamente similar. É aquela questão da aleatoriedade. Mas uma coisa, por exemplo, a gente estava falando do dia do golpe, eu estou participando, estou fazendo uma pesquisa e estamos analisando os discursos do dia 17 de abril. E sim, tivemos mulheres que votaram a favor do golpe. Foi até muito difícil para a bancada feminina, de acordo com algumas entrevistas que eu fiz. Mas, quando a gente olha o discurso, as mulheres chegaram no microfone e falaram sim, e saíram. Uma delas chegou e falou: infelizmente tenho que votar de acordo com a orientação do meu partido, então voto sim. Então foram várias mulheres que evitaram de entrar naquela bagunça que os homens machistas fizeram de ofender a presidenta Dilma e falar daquela forma sobre a presidenta Dilma. Então, na hora que a gente entrou nos discursos, a gente viu essa diferença muito mas clara. Eu acho que esse discurso não estava só no plenário, ele estava nas ruas, no movimento pelo impeachment. Você via que tudo era muito machista, era tudo muito pesado, né? Acho que na época do Collor, por exemplo, que a população foi para as ruas, não carregava esse rancor. Aqueles adesivos que fizeram de carro. Adesivos que punham onde entra na bomba de gasolina, uma coisa ofensiva, né? Agora eu queria até retomar um pouco nessa conversa nossa, aquilo que a gente falava sobre essa nossa presença de mulheres nos lugares de poder e determinados perfis de mulheres também, né? Porque eu fico pensando assim, olha, quando a gente pensa, o que é o poder, né? Nesse país aqui que nós vivemos na sociedade brasileira? Essa ideia de que quando nós falamos que o poder ele é historicamente masculino, branco, hétero, né? Ela se materializa mesmo no dia a dia. Então, nós mulheres, e acho que as mulheres, quando elas olham para esses espaços de poder e decisão, elas veem isso. Então, entrar nesse lugar é entrar para desconstruir isso e sofrer os efeitos disso também nesse processo de desconstrução. E junto com porque essa forma como o poder é constituído, com essas características, ele é todo feito de uma forma disponível para os homens ocuparem, não é isso? Então os homens quase são criados, né, culturalmente para ocupar isso, porque encaixa na própria vivência masculina, a vivência do ser homem. Uma mulher que vive espaços de poder, pode não ser esse tipo de poder, mas também que no seu cotidiano, etc., quando ela olha, a gente tem que alterar drasticamente essa estrutura de poder que está aí.
Porque é isso, o acúmulo dos trabalhos, o seu trabalho, o seu serviço, a questão da casa, se essa mulher é mãe, se não, etc. Nada disso está pensado nas estruturas de poder. O fato de ganhar menos que os homens. O fato de ganhar menos, nada disso, nessa estrutura de poder que está aí, tá. Então, quando as mulheres entram e lutamos para entrar na política, e a gente está falando política partidária, esses lugares, etc., é uma luta de desconstrução disso que está aí, isso não é fácil. Além disso, nós temos que falar de uma reforma política, né, gente? Porque isso passa também, quer dizer, a própria presença de mulheres, né, candidatas com todos os nossos perfis, uma reforma política teria que considerar tudo isso também. E por que ela não sai? Nós sabemos por que essa reforma não sai. E como é que deveria ser feita essa reforma política com um Congresso que retrocedeu tanto? Pois é. Essa pergunta. As eleições agora, elas são decisivas para que a gente mude esse Congresso também, né, de alguma forma, esse perfil. Por isso essas candidaturas de mulheres e progressistas são importantes. A maioria da população se preocupa com o governo e presidência. Que é o que é visível. E nem lembra quem foi o último deputado que votou, não lembra. A maioria mesmo, a maioria esmagadora não lembra, tem pesquisa sobre isso. E precisa saber que são esses que vão votar e que vão aprovar leis, né? E quem que está lá? Bancada ruralista, bancada evangélica. Bancada da bala. E bancada da bala. Então, patrocinada pelas indústrias das armas. Exatamente. E precisa mudar isso. Então, acho que assim, essa eleição é muito importante, principalmente para mudar o legislativo. Tentar mudar isso daí, porque você estava falando do dia do impeachment. O que votaram por Deus? Eu falei, cadê a Constituição? Cadê o país laico? Eu voto por Deus, eu voto por Deus, eu voto pela minha família. Não foi a tua família que te elegeu? Você está desrespeitando todos os eleitores. O que mais se ouviu no dia do... Eu fiquei deprimida. Eu falei, peraí, o pessoal está votando por Deus e pela família? Cadê os interesses do país, né? Do eleitor dele, que que precisa de casa, precisa de escola. Eu votei pela República de Curitiba, um deputado federal, nem estadual era, não lembro qual. Teve a deputada daqui que votou pelo meu marido, no dia seguinte ele era prefeito de Montes Claros, ele foi preso. Foi preso, exatamente. Eu voto pelo meu marido e pela justiça, e aí ele foi preso no dia seguinte. E depois foi candidato à reeleição. Então, assim, a coisa está muito deturpada. Agora, e o peso fica nas mulheres. Eu ainda quero destacar uma coisa que, quando a gente vê algumas pesquisas, algumas reportagens falando que há uma rejeição feminina ao candidato de extrema-direita que está aí colocada, eu acho que isso é muito significativo, porque eu acho que a rejeição não é só ao candidato, é a pauta que ele traz. Sim. É a pauta violenta que ele traz, de ódio que ele traz, machista que ele traz. Então, quando as mulheres falam não a esse candidato, elas estão falando não a ele, a tudo isso, e sim à vida, né? E sim aos direitos. Aliás, que é uma coisa que acho que a maioria das mulheres preserva bastante, né? O direito à vida, né? E que certamente é contrária às armas e à violência. Bom, o Voz Ativa vai fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco. Até já. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Voltamos com o programa Voz Ativa, hoje conversando sobre mulheres na política. Bom, eu queria trazer para o tema aqui a questão da desconstrução dessa sociedade machista, dessa articulação do poder que se manifesta em várias instâncias, inclusive no próprio Supremo Tribunal, onde a gente tem um processo de racismo que foi adiado de um dos candidatos. Como é que se desconstrói isso? Quer dizer, você tinha um governo de uma presidenta com várias mulheres no comando de vários ministérios. Houve a derrubada da presidenta e o vice assume, e aquela cena que todos nós vimos pela televisão, um bando de homens sendo indicados ministros e não tinha uma mulher. Uma. Foi então que caiu a ficha que teria que ter uma mulher, só tinham homens. Como é que vocês analisam, como é que se dá essa transformação que nós temos que viver?
Eu acho que a Nilma tocou num ponto fundamental no bloco anterior para a desconstrução desse mundo machista e do patriarcado e para uma maior participação política das mulheres, que é a questão da divisão sexual do trabalho e quanto ela ainda pesa sobre as mulheres ainda hoje. Ou seja, as mulheres ainda hoje são as principais responsáveis pelas tarefas domésticas, pelas tarefas de cuidado, e isso faz com que elas tenham menos tempo para participar da política. Então, essa história de que as mulheres não se interessam também tem esse viés, e as mulheres não têm tempo para se dedicar, assim como os homens têm. E um dado interessante sobre isso é que no Congresso Nacional, a maior parte dos parlamentares homens são casados, enquanto que as mulheres, a maior parte delas, ou são solteiras ou viúvas. Ou seja, o casamento para as mulheres acaba sendo um fardo, enquanto que para os homens algo que facilita essa participação política. Então, acho que é um ponto-chave da discussão é a questão da divisão sexual do trabalho. A ONU coloca, inclusive, essa questão das tarefas domésticas como a primeira coisa a ser atingida para melhorar a igualdade de gênero, né? A divisão das tarefas domésticas. Saiu uma pesquisa recente que uma mulher casada aumenta, não lembro em quantas horas por semana, não lembro se eram 4 ou 5 ou alguma coisa. Uma mulher casada tem mais horas de trabalho doméstico por semana do que uma mulher solteira. Então, cada vez mais fica mais interessante para a mulher ser solteira e para o homem ser casado. Mas, além da questão do cuidado, a mulher, quando ela trabalha, ela tem o cuidado dentro, seja num escritório, seja em qualquer lugar, é ela que vira e fala, pega um cafezinho, independente de se ela é a pessoa que pega o cafezinho ou não, é ela que vai pegar o cafezinho, é para ela que vão pedir esse tipo de trabalho. E a gente está aqui falando de luta feminista, de sufragistas e esse peso todo de mudar o mundo está em cima da gente, está em cima das mulheres também. E dos homens, viu? Mas dos homens... Eu acho que os homens têm uma contribuição importante. Eu acho que os homens precisam de entrar nisso, mas eles ainda estão num momento muito confortável em que... Você acha isso, Adri? Nós estamos fazendo tudo. No Vota Nelas tem homem, não? Vocês não querem homens? Não tem homens. Já fizeram essa pergunta. No nosso grupo não tem homens. Mas porque mas tem muitos homens nos apoiam. A primeira pessoa a comprar uma camiseta Vote Nelas foi um homem, porque os homens têm mulheres, filhos... Mas você não acha importante fazer a cabeça do homem? Estar ali discutindo as questões? Não, mas na nossa discussão, pegar por enquanto, ele o grupo, por enquanto, só tem mulheres. Somos 11 mulheres. Mas já teve um homem querendo entrar. Eu falei assim, não sei, porque a gente vai continuar, porque tem em 2020, né? Queremos muitas vereadoras também em 2020. E eu falei, eu quero. Como eu falei, é um consenso também. Lá não é nem votação, uma tem que convencer a outra. Porque eu acho importante trazer um homem para a discussão também, né? Até para... não, vários, né? Porque eles têm que se engajar nisso. Não é verdade? Olha, eu acho o seguinte, que nas nossas lutas emancipatórias, a gente tem espaços e espaços, sabe? Então, acho que os grupos que precisam se fortalecer precisam de espaços deles. Ou seja, nós mulheres precisamos de espaços nossos, que nós discutamos as nossas questões, discutamos a política, etc, etc. E também outros espaços em que a gente esteja com os homens, com as pessoas de outros grupos, abrir para outros homens, então, não que o homem vai participar do grupo ali nas nossas reuniões fechadas, mas abrir sim e ouvir. Porque dá um certo desconforto falar, mas só um grupo de negros, é só o movimento negro, é só o LGBT, ou então é só as mulheres. É sim, para construir a democracia que nós queremos nesse país, com a democracia ainda não, como é que eu diria... ela não na sua radicalidade, como a gente tem, nós ainda precisamos desses espaços específicos e esses espaços específicos fortalecer, construir pauta para então ir para espaços mais amplos, onde estejam todos para fazer o debate, entendeu? Então acho que a luta das mulheres... Você quer preparar primeiro as mulheres para essa... Eu diria que não é preparar, é você ter um espaço para discutir as nossas questões entre nós e nos fortalecermos. E aí sim, outros espaços os homens entram, porque eles precisam ser reeducados também em relação às pautas feministas. E muitos já estão reeducados, eu acho, então na luta pela... O que eu digo é... Os homens, no momento, eles nem buscam a informação. Google está aí para todo mundo. Então, eu fui dar uma palestra, eu fui convidada a falar numa ocupação de ensino médio, quando estavam as ocupações, e as meninas estavam há anos-luz dos meninos em questões de gênero, em questões de raça, em questões LGBT, e os meninos estavam lá, assim, completamente perdidos, porque... As meninas são forçadas a entender essa situação para elas entenderem o lugar no mundo delas de desigualdade, meninas e mulheres, mas os homens estão numa posição de isso daqui foi feito para mim e eu não tenho que preocupar com mais nada.
Então, o que eu falo não é colocar os homens, né, dentro dos grupos feministas e muito menos em posições de autoridade, porque a gente tem que ter o direito à nossa liderança, mas eu falo que os homens precisam de ser aliados, eles precisam de ler, precisam de perguntar. Eles precisam ir nessas palestras, eles precisam ouvir, eles precisam participar da discussão, não tomar as decisões, mas ouvir. Porque agora, tem uma coisa que eu aprendi com as meninas, com as jovens feministas negras, que elas falaram o seguinte, numa situação que vivíamos, que os homens também, se querem participar e querem atuar democraticamente nesse tema, eles precisam se sentar entre eles e discutir esses temas. Mas os homens têm que discutir, por exemplo, assédio. O que são os homens discutindo o que é assédio sexual? Né? Não precisa de uma mulher lá para participar, mas os homens têm que discutir entre eles. Discutir masculinidade tóxica. Discutir masculinidade. Então, assim, os homens também precisam fazer isso entre eles, descobrir o quanto eles são ignorantes sobre esses temas, aí nos chamarem para que a gente vá lá ajudá-los a fazer essa discussão, entendeu? E quando um homem não aponta, eles virem aqui participar. Quando um homem aponta para outro homem, você está sendo machista, é muito mais eficiente do que uma mulher, porque, ai, que mimimi, quando a mulher aponta o machismo. Se um homem aponta, ó, isso que você fez foi machista. Aliás, eu tenho visto bastante homem fazer isso. Também. E aí a gente vê porque a gente está nesses espaços de discussão muito... Mas eu sei que é um grupo pequeno, mas tem. Sim, eu acho que a gente vê porque a gente está em espaços de discussão muito privilegiados também. Mas quando a gente pensa estruturalmente, ainda é muito difícil. É muito difícil. Então, acho que os homens que querem se engajar numa luta pró-igualdade de gêneros, eles podem fazer o que a Nilma colocou muito bem. Conversarem entre eles, discutirem masculinidades, discutirem quanto eles podem ser tóxicos numa relação com uma mulher. Mas você acha que essa discussão não tem que ser feita dentro dos partidos? Claro, quer dizer, como é que é isso? Quer dizer, em todo lugar. Em todo lugar. Não, mas eu acho que nós estamos falando de política aqui, principalmente dentro dos partidos, porque parece que eles criam uma ala feminina, uma ala de jovens, uma ala de idosos. O departamento feminino muitas vezes é para isolar as mulheres. Sim. Esse é o cantinho de vocês reúnem a hora que vocês quiserem, pode ser à noite, vocês fazem uma creche, vocês resolvem. Toma um chazinho. O que é definido ali, então, inclusive, uma vez eu entrevistei um presidente estadual de partido, mas eu queria falar sobre mulheres no partido. E liguei e fala, nossa, mas vai ser melhor você conversar com a diretora do departamento feminino. Não, mas eu quero saber o que ele sabe. Eu quero saber o que ele tem a dizer sobre isso. E porque é exatamente isso, isola e ele não tem a necessidade de saber. E acaba se tornando mais um fardo para nós, de ter que ensinar os homens a fazer as coisas certas, sendo que a responsabilidade do machismo é dos homens, principalmente, não das mulheres. Isso não deveria ser mais um fardo para a gente carregar a educação dos homens. Voltando um pouco na questão das tarefas domésticas e da divisão com os filhos, mês passado foi aprovado, agora é obrigatório todos os shoppings da cidade de São Paulo ter trocador no banheiro masculino, porque só tinha no feminino, só a mãe que vai trocar o filho e o pai, ninguém pensa que o pai também sai sozinho com o filho e precisa trocar. Então, assim, é difícil mudar essa estrutura, porque é a função da mulher. E a maternidade é compulsória, né? Mulher que não tem filho, nossa, você não tem filho, por quê? Você não quer ter filho? É uma coisa... Que egoísmo. Vocês estavam falando até aqui, agora há pouco, que no Congresso não tem banheiro para homem, para mulher. Não tinha, agora não tem nada. Mas eu acho que no avião também deveria ter. Só tem um só que vai homem e mulher. E depois que um homem sai de um toalete, fica impossível para qualquer mulher entrar. Né? Mas ainda é menos pior um banheiro só do que só para homem. Eu acho que a gente devia ter banheiros públicos para todos. Homens, mulheres, que aí entra a população LGBT, trans, etc, etc. E as regras de higiene, os cuidados têm que ser para todos. Eu acho que a própria ideia do feminino e do masculino, quando separa esses espaços, já tem embutida ali uma ideia de gênero ali colocado, entendeu? Eu entendo o que nós mulheres vamos falar, mas os homens sujos, isso é muito comum de a gente falar, né? Mas isso faz parte de uma cultura. Dividir um banheiro com homem. Em todo lugar do mundo que você vai encontrar banheiro feminino e banheiro masculino. E a população LGBT nessas horas tem muita dificuldade de garantir os seus direitos também, entendeu? Porque a sociedade se agarra nessas divisões, não é isso? Que são arbitrárias, e não pensa que a gente pode conviver todos juntos e que as regras de higiene, de cuidado, tem que ser para todos, que eu tenho que pensar no outro e na outra que está usando esse espaço, né? A experiência de poder na América do Sul, vocês acham que mudou? Quer dizer, nós tivemos a Bachelet, a Kirchner, a Dilma aqui no Brasil, e agora houve um retrocesso em todos esses países e a extrema-direita chegou com tudo, né? Cheio de homem mandando. Você acha que veio para ficar ou é o contraponto da história das democracias no capitalismo? Você acha que houve avanço? Vocês acham que está melhor hoje do que era, mesmo
com uma visão mais difícil do poder hoje? Eu diria que, assim, olha, são ciclos, né, também da vida política, da história, mas às vezes eu costumo dizer que essa retomada, essa onda conservadora e neoconservadora que a gente tem vivido na América Latina e o Brasil, dentro, em outros lugares do mundo, ela é proporcional também às lutas contra-hegemônicas que nós construímos, principalmente a partir dos anos 90, no Brasil, nos outros países da América Latina e em outros lugares do mundo. Sim, uma exposição maior do que é o capitalismo, da selvageria do capitalismo, uma exposição muito maior do que é o racismo, do que é o machismo. Esses temas que antes eram muito discutidos só pelos ativistas, né, ou estudiosos do tema, ainda são, mas eles já ganharam uma proporção pública e posicionamentos públicos. Mais do que isso, eu acho, ministra. Do que antes. Mais do que isso, porque as pessoas começam a ver diferença na sua vida. Exatamente. Elas começam a perceber que mudou a vida delas. Isso, eu acho que sim. As políticas, por exemplo, nós vamos pensar aqui, olha, nós tivemos políticas para as mulheres, uma secretaria de políticas para mulheres, né, no governo, durante os 13 anos do governo Lula e Dilma. Tivemos a secretaria de política de promoção da igualdade racial também. Onde estão essas secretarias hoje, nesse momento de golpe parlamentar? Basicamente extintas, porque o nome está lá, mas não são mais ministérios. Agora, aí o pessoal, não precisa e tal. Precisa sim, porque isso tudo que a gente está discutindo aqui mostra que, para você fazer uma inserção das mulheres na política e de outros segmentos discriminados na política, você precisa de ações e políticas públicas e intervenções diretas. Não basta boa intenção. A boa intenção não leva para lugar nenhum. Né? E essas políticas todas permitiram que mulheres tivessem acesso à educação, acesso à economia, pudessem divorciar de maridos violentos. Então, assim, a criação desse tipo de política foi essencial para o Brasil e agora essas mulheres sabem o que é a vida quando elas existiam e agora quando não tem. Quando agora está tudo sendo desmontado. Eu fico até pensando, eu acho que a gente volta, só respondendo a sua pergunta, Floresta, a gente volta para aquela questão da narrativa. Eu acho sim que essa onda conservadora é uma reação, uma onda maior, que é uma onda progressista. Então, a gente às vezes fica muito desanimado porque a gente vê, nossa, mas está retrocedendo tudo. Tem que fazer tudo de novo. Sim, mas tem uma força que não está sendo mostrada, que é que está fazendo essa onda conservadora vir com muita força também. Então, são lutas contra-hegemônicas. Claro, então para a gente que está interessado num país mais progressista, com mais direitos e mais igualdade, às vezes é meio desanimador, mas é importante perceber que é isso também. A gente está forte. Eu acho que a gente avançou muito. A gente avançou. No ano de 2015, aquelas manifestações massivas de mulheres nas ruas contra o projeto de lei do Eduardo Cunha, que restringia ainda mais o acesso ao aborto, foi um exemplo disso, de quantos movimentos tão fortes e estão se mobilizando. E esse efeito Marielle Franco, que a gente estava discutindo anteriormente, eu acho que vai vir muito forte nessas eleições de 2018. Eu acho que é alguma coisa para deixar a gente otimista em relação a isso. O reflexo que isso está tendo na quantidade de candidaturas feministas, de feministas negras, jovens, que já em 2016 conseguiram alguns cargos. Aqui mesmo em Minas, a Áurea Carolina é um exemplo disso, né? De vereadora feminista negra que foi eleita, a Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Também tiraram título universitário por conta das cotas. Né? E acho que também os movimentos de mulheres que apoiaram a presidenta durante o processo do golpe. Que a gente via aqueles grupos gigantescos de mulheres indo encontrar com a presidenta e a gente via, inclusive, a diferença no semblante dela mesmo, quando ela encontrava com os grupos de mulheres, era outra coisa. E nós tivemos aquela marcha das mulheres negras, não podemos esquecer, em 2015, que inclusive expulsou aqueles coxinhas que estavam lá dentro do Planalto. Agora, Espanha, Canadá e México, né? Hoje as mulheres ocupam mais espaço nesses três países, é isso? Na Espanha é mais, né? Acho que tá. Na Espanha acho que é 60% dos cargos no executivo. E do México é 50%. E no Canadá também. No Canadá também o Trudeau fez, e ele também tomou cuidado com a questão de etnia, colocou uma mulher indígena no Ministério de Justiça, porque o Canadá tem um sério problema de desaparecimento de mulheres indígenas, que não estava sendo investigado, então ele tomou esse cuidado, e que é um cuidado que a gente não tem no Brasil. O Brasil, para os indígenas, 500 anos atrás, ou 2018, está mais ou menos a mesma coisa.
Teve uma jovem indígena que veio falar na UFMG a nosso pedido, a gente fez um evento sobre o golpe, e ela se refere ao resto do país como os brasileiros. Quando os brasileiros vêm na aldeia, quando os brasileiros vêm na tribo, e naquele momento eu fiquei assim, realmente... Nós somos invasores, né? A gente não fez nada. No país. A gente não fez nada. E não é de assimilar, é de incluir. É de falar, você faz parte disso tudo. E a gente quer vocês do jeito que vocês são e do jeito que vocês quiserem. E a gente não faz isso. Pelo contrário, quando eu encontro indígena que ainda está isolado, eu fico com medo. Eu acho que eles vão ser assassinados semana que vem. O Brasil ainda é um país que está sendo construído com sangue. E a gente tem que lembrar disso todo dia. Florestan, eu queria destacar uma questão também que eu acho que tem tudo a ver com o que estamos falando aqui, que é a explicitação da violência contra a mulher. E esse é um resultado da luta das mulheres, não só das mulheres feministas, mas também de outros grupos de mulheres também que participam de várias ações emancipatórias. Mas os dados do Atlas da Violência, né, que nós temos e ficamos estarrecidas sempre com eles, e que vai mostrando também maior assassinato de mulheres negras, etc., e isso toca numa outra questão que nós trouxemos e que é importante para discutir mulher na política, que é o feminicídio. Né? E nós conseguimos ter uma lei do feminicídio, né, de 2015, com a presidenta Dilma, que tem efeitos importantes. E quando nós falávamos dos desafios que nós mulheres enfrentamos quando estamos em espaços de poder e decisão, superar a violência contra a mulher, esse é um grande desafio. Né? Inclusive mesmo isso, porque as delegacias da mulher ainda não conseguiram ocupar o espaço que deveriam, né? Quer dizer, as mulheres também não têm nem onde abrir um boletim de ocorrência sem ser, de uma certa maneira, constrangida, né? Quer dizer... A gente estava construindo a duras penas uma rede de proteção, né? As mulheres que entram às delegacias, entra toda a discussão com os hospitais, no atendimento às mulheres. A gente estava construindo a Casa da Mulher Brasileira, nós chegamos a inaugurar Casas da Mulher Brasileira com uma série de serviços, né, de atendimento a essas mulheres. Mas tudo isso está em stand-by nesse momento, né? Agora, imagina, nessa estrutura que nós estamos falando aqui, ter no campo, nas delegacias, no campo jurídico, a reeducação dos homens que lá estão também, para que mulheres possam, para que delegadas mulheres atuam, para que tenham delegacias especializadas de atendimento às mulheres, é também um rompimento, sabe? E que entra no que você começou esse bloco falando, da questão do jurídico, que eu quero voltar, né? Por exemplo, a que nós estamos vivendo agora no STF, e foi falada a questão da prorrogação da decisão, né, sobre o candidato que está acusado de crime de racismo, eu fico pensando assim, olha, eu não estou com muita expectativa com esse jurídico, em detrimento de tantas coisas que nós temos visto no Brasil. Mas eu espero muito que esse Supremo, que em 2012 aprovou por unanimidade a constitucionalidade das ações afirmativas, né, e das cotas, que esse Supremo ele faça justiça, porque é o que ele tem que fazer, e siga uma tradição minimamente democrática que a gente acha que tem, que é a condenação do que foi explicitamente um crime de racismo. Acho que as pessoas que viram, acessaram as redes sociais, não dá para tergiversar e falar que aquilo ali é liberdade de expressão no país. Que foi editado, né? Não pode ser. O racismo é crime inafiançável. Não há liberdade de expressão para uma pessoa ser racista. Não, e agora a gente está assim numa como época, ser machista. A gente está numa época que liberdade de expressão virou não ter consequências para o que eu falo. Não dá para pensar e isso não existe. Você falou, agora você assume as consequências. Se a consequência no Brasil do racismo é uma condenação penal, vai ter que arcar. É assim que funciona. O próprio Supremo já fez a equivalência entre racismo e injúria racial. Né? Então, agora nós esperamos que o Supremo julgue aquilo que ele mesmo, né, tem construído em termos de legalidade, etc. Vamos ver, né, a expectativa. Agora você vê, o próprio Supremo, né, ele era composto por homens. Foi nos últimos 10, 12 anos que 2 mulheres entraram, os homens ainda são maioria. Né? E esse é um problema também, quer dizer... Na hora de julgar não deveria ter metade homem, metade mulher? Não deveria ser uma divisão igual? Deveria ser paritário, né? Nós gostaríamos que fosse. Ainda vamos lutar muito para que isso aconteça, mas deveria ser. Né? O Supremo, por ser por indicação, ele é um negócio complicado. Muito complicado. O Supremo nos Estados Unidos tem uma juíza que é notória e uma vez perguntaram para ela, bom, agora já tem, lá são 9 juízes e juízas,
agora já são 4, quando que vai ser suficiente? Ela virou, quando forem 9. Aí eu falei, mas não é demais? Ué, foram centenas de anos com 9 homens e ninguém falou nada. Qual seria o problema, né? Tem uma outra questão que é o escalão onde essas mulheres estão, porque às vezes a gente fala, tem muitas mulheres e tal, mas daí onde estão essas mulheres? Quais são essas mulheres? Quais são os cargos que essas mulheres ocupam? Na própria discussão sobre os partidos políticos, as mulheres são quase metade em vários partidos políticos, em termos de filiados, mas quantas mulheres ocupam a presidência dos partidos políticos, qualquer cargo de chefia ou coordenação, mesmo que de base. Não tem, elas são só a base do partido. Nos altos cargos jurídicos, do escalão do jurídico, onde estão as mulheres, né? Porque a gente sabe que o Supremo é uma indicação e tem uma série de fatores, dentre outros, que contam para isso, né? Então, tudo isso também tem a ver com a presença pouco significativa ou não. Agora, aí as pessoas falam, mas se elas tomam decisões conservadoras também, etc, etc. É muito interessante, quando você está fazendo qualquer luta emancipatória, as pessoas sempre colocam isso. Mas e se tomarem a posição tal? Não, gente, a questão que você tem que ter a presença democrática lá e depois nós vamos debater, não é isso? As posições políticas e ideológicas as pessoas têm. A gente tem um argumento também que é de individualizar discussões que são sociais. Então, se uma mulher em cargo de poder toma uma atitude errada, aí você individualiza uma discussão e coloca na mão daquela mulher que errou, que pode ter feito uma coisa péssima, inclusive, porque ela é um ser humano, e que deve pagar pelo que ela fizer de errado, mas a gente coloca em xeque toda a discussão social. Todas as mulheres são ruins. Essa mulher, tinha que ser mulher. E a mesma coisa acontece com candidatos negros também, que são eleitos. O próprio Holiday em São Paulo acontece isso, né? De cobrar que ele tem uma postura por ele ser negro, sem considerar o racismo como uma opressão estrutural, individualizando na pessoa dele a questão. E tem inclusive candidatos homens que se fortalecem assim, eles pegam uma mulher e falam, não, fulana gosta de mim, olha aqui, ela vai falar bem de mim. E aí isso não significa nada, né? Isso é... Eu queria jogar aqui para vocês rapidinho, nós estamos chegando no fim, a questão das novas mídias e o espaço. Você acha que estão sendo bem ocupados pelas mulheres nesse momento? As mulheres estão usando o WhatsApp, o Facebook, o Instagram para passar suas mensagens, ou você acha que não existe ainda um movimento mais forte nesse sentido para chamar a atenção das mulheres? Eu acho que é muito menos que os homens. Tem algumas pesquisas que mostram, saiu uma agora falando que quem debate sobre aborto na internet é homem, porque as mulheres têm medo. Mulher tem medo. Atacada, né? Tem a coisa que é o doxing, que é colocar suas informações todas publicamente, seu endereço, seu CPF. Tem o que eu ainda não vi acontecer no Brasil, que é o swatting, que você chama a patrulha de choque para casa da pessoa e fala que ela está sequestrada ali dentro, só que está tudo normal, então entra a patrulha de choque. Nos Estados Unidos recentemente morreu uma pessoa por causa disso, entrou a patrulha de choque achando que estava indo encontrar sequestradores, e isso acontece frequentemente com mulheres, então é perigoso, ameaças de morte, então é extremamente perigoso para uma mulher ter uma opinião pública. Na internet, isso é amplificado. Aliás, acho que tem uma pesquisa que aponta isso mesmo, né? Que as mulheres são mais vítimas da violência pela internet que os homens. As mulheres na política também. Elas sofrem muito mais assédio. Mas eu acho que tem um outro lado também, que a internet, as redes sociais trouxeram uma nova possibilidade de organização que não estava colocada anteriormente. E nisso tem um recorte geracional etário muito grande. As feministas jovens estão usando muito essas plataformas, grupos só de mulheres de discussão no Facebook. Em que eu acho que é interessante. Em que isso gera um fortalecimento mesmo desses grupos, e daí você percebe que você não está sozinha nessa, que a outra pessoa também passou por um problema de assédio, alguma forma de machismo, e isso gera um fortalecimento dessas redes de mulheres pela internet. Estratégias também para combater também, dali surgem muitas estratégias. Vocês lembram uma Bela, Recatada e do Lar? Sim. Mas eu estava no momento, eu participo de vários grupos feministas e de mães na internet, mas assim, vamos fazer agora todo mundo uma foto e colocar a Bela, Recatada e do Lar? Eu postei. Surgiu dali, foi na internet, um movimento. Foi uma coisa que pegou. Pegou. Eu só queria que campanhas, né? Queria que você falasse rapidinho
quantas pessoas tem no Vote Nelas? As mulheres podem se filiar ao Vote Nelas? Como é que é isso? Não, na organização, a gente chama de coletivo, somos 11, né? Estamos todas em São Paulo. Tem as nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook e o site. Mas para essas reuniões acontecerem, elas têm que ser presenciais no momento. O grupo está fechado ainda. Né? Mas vocês estão pensando em montar núcleos em outros estados? Então, porque como nós temos candidatas em todos os estados, são 108 candidatas, né? 2 estaduais, 2 federais. Nós estamos escolhendo embaixadoras, representantes, que seriam pessoas para estar com essas candidatas, uma mulher, sempre mulher, tá, gente? Por enquanto é assim. Vocês fizeram uma lista de mulheres, Sim. Então? E aí nós já estamos com algumas em alguns estados e algumas ações que nós fazemos em São Paulo para também passar... E de todos os partidos? Então, são muitos partidos. Extrema-direita não dá. Alguém que apoia candidato de extrema-direita contra direitos humanos, a gente não pode, né? Mas tem sim de partidos mais à direita, mas com pautas voltadas para políticas públicas femininas e tem mulheres que não vão querer votar em esquerda de jeito nenhum, então a gente tem que mostrar que tem esse outro lado. E voltando às redes sociais, se não existisse a internet, como nós acharíamos essas candidatas pessoas todas? Bom, o papo foi bom, a conversa foi boa, foi esclarecedora, principalmente para os homens que estavam acompanhando o programa, né? Espero que eles aprendam bastante e arregassem as mangas. Sim, saber que o feminismo não é o contrário do machismo. Exatamente. É a igualdade, porque tem homem que acha que feminista não gosta de homem. Não, queremos apoio masculino também. Tá certo. Chegamos ao final de mais um programa. O Voz Ativa é uma produção da Rede Minas de Televisão e Rádio Inconfidência. Agradeço as nossas convidadas e todos e todas que nos acompanharam pela TV, pela rádio e pela internet. Voltamos na semana que vem com Voz Ativa, um programa republicano e democrático. Até lá. A gente quer ter voz ativa.